Falcão. Uma história de perdão inesquecível. Eu estou ao lado da Isabel Cristina Falcão, que foi escolhida no ventre. E essa escolha foi uma escolha muito dura, na verdade, Cristina? Com certeza, Suzy. É um prazer estar aqui com você, em saber que o Deus que nós servimos é um Deus que tem projetos em nossas vidas. É por isso que certa vez ele disse que deixa o ventre, eu te escolhi. Então, em sabermos que ele tem a escolha e ele quem direciona nossas vidas, independente das circunstâncias. Essa é a minha história. E a tua história envolve muito perdão. E um perdão que para muitas pessoas é impossível de liberar. Porque perdão não é uma opção. Perdão, na realidade, é um mandamento. Perdoai uns aos outros. E perdão tem que ser algo voluntário. Ele tem que partir do seu coração. Porque se você não abrir o coração, jamais você vai conseguir perdoar. Então ele se torna uma batalha espiritual, em primeiro lugar. Porque cria-se a raiz da amargura. E que se você não tomar cuidado, ela se torna uma floresta dentro de você. Você se contamina e contamina quem está perto de você também. Como a tua história começou? Foi o seguinte, eu nasci na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, e fui rejeitada pela mãe biológica, deixa o ventre. Quando ela descobriu que estava grávida, ela não quis, minha mãe rejeitou, ela tentou todas as formas aborto. Quando estava com 7 meses de gestação, ela colocou uma sonda para que eu fosse esquartejada, e Deus me livrou daquela ferramenta. E ao nascer, devido a um relacionamento que não deu certo com o pai biológico, ela me levou para um lugar, por uma cidade que se chama Ceará-Mirim, que é no Rio Grande do Norte, e ali ela me jogou na casa abandonada. E eu fiquei numa rede, sozinha, porque ela me doou, certo? Para que eu fosse oferecida em sacrifício satânico. Foi isso que ela fez. Esse era o projeto dela. Mas o projeto de Deus na minha vida era outro. Deus já tinha me escolhido no ventre dela, independente da sua pessoa, da sua origem, da sua formação, do seu caráter. Quando eu descobri a história, eu tinha 25 anos de idade, né? E a família que me adotou jamais pensava que não era a minha família. A única filha, única mulher, 3 irmãos, os pais maravilhosos. Mas chegou um momento em que a mamãe foi confrontada por Deus em falar a verdade. A sua mãe? A mãe adotiva, sim. E quando ela expôs toda a verdade da minha vida, eu não estava preparada, por mais que viajava, ministrava, mas era algo muito forte. E não fiquei triste com os pais biológicos. Ao contrário, a gratidão aumentou. E eu vi o grande amor de Deus na minha vida. Mas houve a revolta da mãe biológica. Por que ela não me aceitou? Por que ela não me amou? Por que ela não se virou? Eu não entendi como abandonar uma criança e oferecer a sacrifício satânico. Mas você foi oferecida? Você... Sim. Como? Foi o momento que ela me deixou na rede. Ela marcou um encontro com este pessoal. E o momento que ela saiu foi justamente quando o pai biológico conseguiu localizar a casa através da avó materna. E ele me contou, quando eu descobri a história, que me tirou da rede chorando e disse: essa menina tem pai. Então foi o livramento de Deus na minha vida. E aí, ele te tirou e fez o quê? Ele me tirou da rede, como não podia me criar, porque tinha outra família, filhos, uma vida estabelecida, e eu fui criada por outra mulher que resolveu sair de Natal, abriu mão de tudo que tinha. O sonho dela era ter uma menina e ela tinha filhos, e viajaram, foram começar a vida na cidade de Belo Horizonte, onde eu fui registrada como mineira, onde eu me formei,
E aos 25 anos, a mamãe me contou a verdade. Essa verdade chegou no seu coração como? Chegou como um punhal. Chegou como uma traição e gerou revolta, gerou complexo de inferioridade. Eu não suportava ouvir a palavra adoção, adotiva. Então, virou um campo de batalha a minha mente. Foi aonde vieram setas malignas, porque eu era uma pessoa adotiva. Eu não aceitava. Então, veio, como eu te disse, machucou, feriu, fiquei revoltada. Eu não queria saber quem era essa mulher, eu não queria saber o seu nome, eu não queria saber nada ao seu respeito. E a amargura, para mim, Suzy, é como você tomar veneno todo dia. Entendeu? A cada dia você vai se eliminando, você vai se matando. A raiz de amargura produz isso. Você ficou quanto tempo com essa raiz de amargura dentro de você? 5 anos. E como ela saiu? Ela saiu no momento em que eu dei ouvido à voz de Deus, já que eu sou uma ministrante da palavra de Deus, já que eu falo de um evangelho que liberta, que o Senhor fala com você, se alguém te obriga a andar 1 milha, ande com ele 2. Aquele evangelho que te diz para amar os seus inimigos, que é um confronto com você, com o homem interior. E Deus teve que me confrontar, falar comigo. Foi quando eu entendi que não bastava ser a missionária, a ministrante, a que viajava. Eu não podia viver de uma aparência. Eu tinha que ter uma vida. Eu tinha que passar vida nas palavras que eu ministrava. E o que você fez? Eu resolvi conhecer a mãe biológica. Foi quando eu conversei com a minha mãe adotiva, perguntei aonde ela morava, e ela disse: minha filha, ela mora na cidade de Natal, e eu só sei o nome dela e não posso te dar mais detalhes. E assim começou a minha jornada de libertação, de cura, de restauração, de perdão. E eu viajei 3 dias de ônibus, cheguei na cidade de Natal, sem saber onde a minha mãe morava. E lá eu fui hospedada na casa de uma tia adotiva, a irmã da mãe que me criou. Fui a uma igreja, eu queria uma direção de Deus. Eu precisava ouvir Deus falar através de uma música, de uma palavra, alguma coisa. E quando eu cheguei nesta igreja, alguém foi cantar. E daquele cântico Deus falou comigo. E eu fui tocada através do cântico. Anotei à noite, ao dormir. Eu não tive um sonho. Na realidade, Deus me deu uma revelação. Ele me mostrou um ônibus da cor amarela, escrito circular 02 e o nome Gramoré. Eu descia uma rua larga e uma voz dizia: aquela última casa de verde, de pedras decorativas, é a casa da tua mãe. Então, eu não vivo por vista, eu vivo por fé. E eu acreditei que era Deus que estava me revelando a casa de minha mãe. E aí você então foi fazer aquele trajeto da visão que você Todo o trajeto. Eu pedi informações, existe o bairro Gramoré. Sim, eu fui para o ponto do ônibus, o ônibus circular chegou. E dentro daquele ônibus foram 45 minutos de muita angústia, e eu criei uma fortaleza no meu coração e comecei a fazer um alto discurso, como eu ia falar com ela. Eu estava armada sentimentalmente, a verdade era essa. Eu ia pedir perdão a ela, não era aquele perdão ainda de verdade, era aquele perdão assim, pedir perdão, certo? E quando o ônibus chegou no terminal, eu fiz uma breve oração e falei com o Senhor: eu preciso de controle emocional, equilíbrio. Tinha 2 garotos sentados e eu fiz uma pergunta a ele: menino, você sabe onde mora Dona Alta Figueiredo? E as crianças responderam: é naquela última casa de pedra verde decorada.
jeito que você viu. Deus me mostrou na revelação. Eu desci, estava equilibrada, porque só o Espírito de Deus podia me dar o equilíbrio, porque eu não sabia a reação dela, não sabia como ela era, não sabia se ela ia me rejeitar de novo. E quando eu bati palmas, surge uma mulher sorridente, simpática, falante, e eu falava bem mineirinho. Agora eu não falo mais, já perdi bastante o sotaque de mineira, porque estou esses anos morando no Nordeste, trabalhando, mas... E ela começou a me fazer perguntas: qual é o teu nome? E eu disse: Isabel Cristina. De quê? Eu disse: eu não tenho sobrenome. Eu não tinha sobrenome. E ela perguntou a minha idade. Eu disse: eu tenho 30 anos, nome de pai, nome de mãe. Quantos anos você tem? Eu disse: 30 anos. Ela começou a tremer, os olhos se encheram de lágrimas, e ela olhou e disse: você é a minha filha? Eu confirmei: sim, eu sou a sua filha. E quando eu confirmei, aquela mulher me abraçou, me beijou, e ela começou a agradecer a Deus, a glorificar o nome do Senhor, porque a minha mãe agora conhecia a palavra de Deus. E a minha mãe orava e dizia: Senhor, eu preciso encontrar a minha filha e pedir perdão a ela. Foi assim que foi o nosso encontro. E hoje, como é que é o relacionamento seu com sua mãe biológica, a qual você perdoou? Bom, eu passei alguns meses em Natal ministrando a palavra. Teve um dia que eu descobri, eu pensava que ia voltar tão rápido para Minas, e um dia eu descobri que eu estava amando aquela mulher. E foi o dia que eu liguei para Minas e falei: mamãe, está acontecendo algo esquisito comigo, porque eu estou amando. Como que eu faço? E mamãe disse: ame mais, porque é tua mãe. A sua mãe adotiva aconselhou você a amar a sua mãe biológica. Isso, a amar mais. Estávamos no mês de agosto e eu recebi um convite para ministrar no culto feminino da igreja dela. Seria 7 de setembro, justamente o dia do meu aniversário. E eu passei 5 anos com trauma, né? 5 anos que ninguém podia me dar parabéns, ninguém podia falar que era meu aniversário. 5 anos que eu ficava deprimida, porque eu lembrava que foi naquele dia que ela me abandonou. Naquela noite eu cheguei no culto muito tarde, ela estava no último banco, só que não era um culto, era um culto festivo, em comemoração ao meu aniversário. E daqui a pouco começou umas coreografias, umas músicas lindas, e chegou o momento da minha mãe. Ela levantou e ela cantou. Ela cantou uma música e colocou o meu segundo nome, Cristina. E ela cantou assim: Cristina, ouça bem, não importa neste mundo o que tu irás passar, se não encontrar com você outra vez. Mas quando eu chegar lá no céu te encontrarei. Ela cantou, me beijou e saiu caminhando no corredor da igreja. Foi quando eu recebi a oportunidade e não tinha palavras com a emoção, e eu gritei. Voluntariamente, a minha alma gritou, que até neste dia eu não tinha feito isso. E eu gritei: mãe! E quando eu gritei mãe, Deus me fez lembrar uma promessa: você vai conhecer a mulher, vai amar a mulher e vai chamá-la de mãe. Minha mãe, quando saiu ao templo, minha mãe tinha o coração crescido, como eu tive o coração crescido também, que foi hereditário. Minha mãe saiu passando mal, ninguém sabia. Ela foi para o hospital, estávamos na casa dela esperando ela chegar, e quando foi às 9h15 chegou a notícia que Deus tinha guardado a minha mãe. Ela tinha falecido. Ela faleceu no dia do meu aniversário, da festa que ela estava fazendo pela primeira vez. Após o perdão. Após o perdão. Então,
esse perdão trouxe libertação para minha mãe. O que me alegra hoje, Suzy, é poder dizer que o perdão liberta e que o perdão restaura. E que você não dá vantagem aos adversários da sua vida sobre você. Porque na realidade, quem sai ganhando é você, não o ofensor. Além de você ajudar o ofensor a ser livre. E foi isso que aconteceu. Minha mãe partiu, hoje eu estou ministrando, abençoada e falando que vale a pena perdoar e livre. Que história incrível! E aí, que tal hoje, agora, nesse momento, você começar a liberar esse peso do seu coração? Será que vale a pena você viver com isso aí? Esse peso, essa dor, essa carga que não precisa ser sua? Olha aí, a Isabel contou essa história que, meu Deus, é impressionante. É uma história de ferimento da alma, de uma vida inteira. E ela perdoou e hoje vive nessa liberdade, contando a sua história no Brasil inteiro e já viajou até para outros países. Por que não você ter uma história tão linda assim? Uma história que vai servir não só para você, mas vai servir como uma grande potência, uma grande explosão de liberdade para tantas outras pessoas. Que tal? E olha, uma vez eu escutei uma pessoa dizendo, uma grande líder espiritual dessa cidade, chamada Raquel, e ela disse assim, que perdão não é um sentimento no princípio, é uma atitude. Às vezes a gente só perdoa pela atitude de perdoar. A gente não sente logo, ai, pronto, perdoei. Ai, vou amar aquela pessoa. Não é assim. Mas você toma uma atitude, dá o primeiro passo e diz, eu vou perdoar sim. Eu tomo essa atitude, eu tomo essa decisão. E aí, com o decorrer dos dias, é que você vai tendo a limpeza no sentimento. É muito forte isso, viu? Sulamita, é com você.